Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: Deus despedaçará a justiça injusta dos homens. Romanos 13:3 está escrito: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Meus amados, de acordo com o versículo lido, todo governo possui um ministério específico. Qual ministério específico é este? O ministério da justiça. Todo governo deve ter como preocupação primordial o exercício da justiça. Todo governo é o instrumento de Deus para o cumprimento da justiça. Quando um governo governa com injustiça, ele está boicotando, ele boicota o seu papel dentro do plano de Deus. Quando um governo governa com injustiça, ele está sendo instrumento de Satanás para a realização de substituir a vontade de Deus pela vontade humana. Portanto, biblicamente falando, fundamentado no versículo que eu acabei de ler, Romanos capítulo 3, verso 13:3, a preocupação maior de um governo não deve ser o aumento de seu próprio poder, mas a aplicação justa da justiça aos seus cidadãos. Quando um governo falha em promover a justiça, gera mais malefícios para si mesmo do que qualquer organização terrorista. Os cidadãos de um governo olham para o governo em busca de cuidados, em busca de segurança, proteção e justiça. Uma ordem social não pode subsistir por longo tempo, caso os criminosos tenham vantagem sobre os cidadãos de bem. Por isso que no verso seguinte, o versículo 4 de Romanos 13, temos uma advertência que diz: se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que as autoridades constituídas trazem a espada para punir, para castigar o que pratica o mal. Portanto, conclui-se que a justiça requer punição das más ações, e Deus estabeleceu os governos para exercerem a justa justiça em nome dele, de Deus. Meus amados, é por isso que quanto mais um governo busca praticar a justiça fora do cristianismo, fora dos princípios éticos e morais do evangelho, mais esse governo torna-se injusto. O exercício da justiça fora da palavra de Deus, fora do cristianismo, torna-se injustiça. A justiça torna-se injustiça quando ela é aplicada, exercitada fora do cristianismo, fora da ética e da moral cristã. Meus amados irmãos e irmãs, quando a justiça é aplicada, descartando os princípios éticos e morais do cristianismo, essa justiça torna-se sádica, sanguinária, ou seja, a justiça torna-se injustiça. Agora, preste atenção, um governo que descarta, qualquer governo que descarta o cristianismo,
ele assume algumas características. Por exemplo, primeira característica de um governo que descarta os padrões morais e éticos do Evangelho. Ele não se empenha de criar uma ordem social. Pelo contrário, ele gosta da desordem social. Porque o tema de um governo que descarta os princípios morais e éticos do Evangelho é: quanto pior, melhor. Nós contra eles, eles contra nós. Esse é o tema de um governo que descarta os princípios morais e éticos do Evangelho. Segundo, quando o governo descarta os princípios do Evangelho, a liberdade das pessoas, a segurança de suas vidas e de suas propriedades são constantemente ameaçadas. Terceiro, quando o governo descarta os princípios do cristianismo, esse governo exerce cada vez mais um poder tributário do que um poder governante. Quando o governo descarta o Evangelho, os princípios morais do Evangelho, ele tributa a fim de governar. A tributação se torna o maior instrumento de poder e controle desse governo. 6. Quando o governo descarta os princípios morais e éticos do Evangelho, esse governo torna-se mais propenso a culpar os outros e menos propenso de assumir as suas responsabilidades. O negócio é culpar os outros. 7. Quando o governo descarta os princípios da Bíblia, morais e éticos, ele pratica a cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? As pessoas com visões dissidentes ao governo são ostracizadas, silenciadas, punidas e até presas. Meus amados, todo governo, sem exceção, que tenta fabricar justiça independente do cristianismo, fracassará. E o pior, ele vai justificar as suas práticas de injustiças contra os outros em busca de seus objetivos supostamente justos. Você pode perguntar, mas por que é que Deus não age de forma definitiva agora para derrotar os governos, os magistrados que perpetram os males das injustiças? Por que Deus não age logo? Tenha calma. Mesmo quando parecer que o mal tenha vantagem, está tendo vantagem, mesmo que parecer que o mal está tendo vitória, Deus permanece no trono. E um dia Deus julgará todos os atores malignos que praticam a injustiça neste mundo. No Salmo capítulo 2, verso 9, escute o que o salmista diz. Tu, ó Deus, os despedaçarás com uma vara de ferro. Tu, ó Deus, os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Em outras palavras, esse salmo, o salmista está dizendo: embora os super-homens da justiça deste mundo pavoneiam as suas injustiças, Deus vai um dia colocar um ponto final nas injustiças. O próprio Deus, diz o Salmo, despedaçará os símbolos do direito que estão corrompidos. A balança corrompida, que aparentemente pesa as provas e os argumentos de uma forma equilibrada, será despedaçada. A espada corrompida, que aparentemente representa o poder para aplicar as leis e punir quem as
infringem será despedaçada. O martelo do juiz corrupto, que aparentemente impõe ordem, silêncio e autoridade nos tribunais, será despedaçado. A toga do juiz corrupta, que aparentemente representa a solenidade, a autoridade e a função do juiz, essa toga será rasgada. A venda nos olhos da deusa Têmis, simbolizando aparentemente a imparcialidade da justiça, será rasgada. Meus amados irmãos, os super-homens da justiça deste mundo tremerão quando Jesus voltar para acertar a conta. Esse foi o ponto do apóstolo Paulo quando ele estava no Areópago, diante dos seus ouvintes. O apóstolo Paulo diz que Deus julgará o mundo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Atos 17 e 31. Este também foi o ponto de João, quando João profetizou a vida de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, João destaca que Jesus vem do céu como o Messias vencedor, como o Messias supremo, para estabelecer a verdade, a justiça, julgar as nações e aniquilar o mal. Embora os super-homens da justiça neste mundo, com as suas ações más, com as suas injustiças, pareçam estar escapando da justiça de Deus, eles não estão. Eles não estão. Jesus voltará como Rei conquistador, vitorioso, como Rei supremo. E os super-homens da justiça, que se acham deuses, serão responsabilizados por seus pecados, inclusive pelos pecados de injustiças praticados. Louvado seja Deus! Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Publique, divulgue, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu no meu canal, clique aí, o endereço encontra-se logo aí embaixo. Amém.